Olá pessoal, que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos, mais uma vez aqui reunidos e, e tendo essa oportunidade de entrar na casa de vocês também. E aqui um pouquinho antes de começar a nossa gravação, né? Eu estava imaginando, estava mentalizando aqui, né? Pensando, melhor assim dizer, como vocês também adentram as nossas casas, né? Ou seja, nós não estamos fisicamente um na casa do outro, mas indiretamente estamos visitando a casa de cada um. Olha que coisa boa, né? E assim nós vamos fazendo esse intercâmbio com o amparo da espiritualidade, com o amparo dessa espiritualidade amorosa dos nossos espíritos protetores, não é? E com a tecnologia que nos permite fazer esses encontros, essas lives e por alguns momentos estarmos juntos, porque em vibração, em pensamento, nós estamos sempre ligados. Nós sempre, desde que começou essa pandemia, né, que nós tivemos esses afastamentos e agora parece que estávamos começando a voltar, né, as coisas aos poucos, e parece que vem aí uma nova onda de uma mutação aí desse vírus, né? E agora nós, mesmo nesse distanciamento, nós lembramos muitas vezes dos amigos, dos corações queridos, dos trabalhos, né, que tivemos que abrir mão por uma boa causa, né? Mas estamos sempre ligados. E aqui esse pedacinho, esse espaço que é nosso, para a gente estar falando das coisas do Evangelho, das coisas da doutrina, né? Que a espiritualidade traz para nós, né? E através das palestras, através do nosso Evangelho, através como as meninas lá do Joca, né? Dos passes curativos, nós estamos ligados, né? Então, nós sempre temos que agradecer a Deus. E aquilo que a gente coloca, a oportunidade da vida, né? Em meio a tantas coisas, nós estamos aqui, estamos aqui. O Pai ainda, ele delegou um tempo para nós. Então vamos fazer do nosso tempo é, as nossas melhores realizações, pensando sempre, não na vida presente, mas com um olhar na vida futura. Porque quando nós pensamos na vida futura, que nós nos reconhecemos como espíritos cristãos, né? Então, nós celebramos as coisas, as oportunidades com mais alegria. Nós buscamos, nas nossas ações, realizar o melhor de nós. Isso faz parte da nossa transformação, da nossa reforma íntima, enfim. E estando juntos, sempre aquele recadinho: nunca deixe de pelo menos um dia na semana se dedicar ao seu ser espiritual, ouvir a sua palestra, ouvir a sua mensagem, ler o seu livrinho de mensagens, meditar, fazer o seu evangelho em casa, que é muito importante, pensando no equilíbrio, né? Não só no nosso equilíbrio, mas no equilíbrio da nossa família. E aquela nossa vibração ali, ela se expande, né? E ela vai contagiando um coração ali à distante, ela vai envolvendo o outro, coisas que nós não percebemos, mas que acontecem. A espiritualidade nos mostra, quando nós estamos numa vibração difícil, como a nossa vibração, às vezes uma vibração de raiva, né? Ela se estende, ela se expande e vai encontrar um outro que está na mesma sintonia, aquilo vai tomando forma. Por que não a nossa vibração no bem, né? A nossa vibração
contagiando primeiro o nosso coração, depois se expandindo, encontrando aquele ali dentro da nossa casa, o nosso vizinho, aquele outro ali, mesmo que nós não percebamos isso, que é muito sutil, mas vamos estar contagiando. E outros que estão nessa sintonia harmoniosa vão fazer parte desse grupo. E aí a coisa vai se expandindo pela humanidade, né? E aí essas vibrações recolhidas pela espiritualidade, elas vão ser utilizadas naqueles lugares onde o desequilíbrio se faz, né? Enfim, vai ser utilizada na assistência. Então vamos aprender a cultuar isso cada vez mais. Faz parte do nosso processo evolutivo, né? Nós temos, por exemplo, a facilidade tão grande de nos envolver assim nas preocupações da vida, esquecemos as boas coisas do espírito, né? E assim, nessa sintonia que nós vamos se deixar envolver na tarde de hoje, né? É, cada um no reduto do seu lar, de repente no seu trabalho, que tem a oportunidade de estar assistindo ao nosso Evangelho, que possa sentir a presença amorosa do nosso Espírito protetor, nos amparando, nos envolvendo, sentir essa sutileza da vibração nos envolvendo, envolvendo o nosso coração. Quantos de nós estão carregando dificuldades, preocupações de toda ordem? Então, vamos deixar que essa vibração harmoniosa, amorosa, dê um pouco de descanso ao nosso coração. Deixar ele ser envolvido nessa sutileza. E assim, o nosso pensamento se modifica. Nós nos tornamos mais leves, não é? A ponto de perceber que, se confiarmos em Deus, nosso Pai, que tudo sabe, tudo vê ao nosso respeito, no momento oportuno, a sua beneficência, né, vai nos auxiliar, vai conduzir as coisas e tudo se acalma. Mas para isso, eu preciso estar calmo também, porque o desequilíbrio, ele gera desequilíbrio, não é? Então que nós possamos acerenar o nosso coração e sentir que esse momento, ele é nosso, é o nosso ser espiritual, porque somos parte, integrantes de um universo vibratório que pulsa, a vida vibra, e nós fazemos parte dele. E vamos lembrar que tudo aquilo, as dificuldades que vivenciamos, que nós tenhamos em mente, que faz parte do nosso aprendizado, do nosso crescimento espiritual. Porque a eternidade e o caminho que conduz ao Pai está traçado para cada um de nós. Que o Mestre Jesus nos ampare, nos fortaleça e nos envolva sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vocês devem estar ouvindo aí ao fundo uma sonoplastia de uma moto aqui na rua, mas infelizmente não tem o que fazer. Então tomara que esse nosso irmão pegue o rumo dele, faça a entrega dele e não fique acelerando tanto, de repente alguém aí numa dificuldade também, esse barulho envolvendo, mas vamos tocar o nosso barco aqui. Na tarde de hoje, nós vamos estar falando do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E nós vamos estar falando do item 1, do título Fazer o Bem Sem Ostentação. Isso. É o item 1, item 2 e o item 3. É um pouco extenso, eu creio que não vai dar para a gente ler tudo, porque é um pouquinho extenso, né? Mas vamos lá, eu vou ler um pouquinho e de repente a gente para num determinado trecho, parágrafo, e aí a gente continua na nossa explanação. Fazer o bem sem ostentação. Item 1. Guardai-vos
Não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças trocar tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e o teu pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Evangelho de Mateus. Item 2. E depois que Jesus desceu do monte, foi muita gente do povo que o seguiu. E eis que, vindo um leproso, o adorava, dizendo: Se tu queres, Senhor, bem me podes limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Pois eu quero, fica limpo. E logo ficou limpa toda a sua lepra. Então lhe disse Jesus: Vê, não o digas a ninguém, não o digas a alguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que ordenou Moisés, para lhe servir de testemunho a eles. É do Evangelho de Mateus, só que esse é do versículo 3. Fazer o bem, item 3. Fazer o bem sem ostentação tem grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Porque, para ver as coisas de mais alto que o vulgo, ou seja, que a humanidade, é necessário fazer a abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É necessário, numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que preza mais a aprovação dos homens que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens que em Deus, e que a vida presente é para eles mais do que a vida futura, ou até mesmo que não crê na vida futura. Se ele diz o contrário, age, entretanto, como se não acreditasse no que diz. Quantos há que só fazem um benefício com a esperança de que o beneficiado o proclame sobre os tablados, que darão uma grande soma à luz do dia, mas escondido não dariam sequer uma moeda. Foi por isso que Jesus disse: os que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que busca a sua glorificação na terra pelo bem que faz, já se pagou a si mesmo. Deus não lhe deve nada, só lhe resta a receber a punição do seu orgulho. Então, tem mais um trechinho aqui, mas vamos comentar, né, essas partes que nós já lemos aqui. Então, fazer o bem sem ostentação é estarmos realmente em comunhão com Deus nosso Pai. E, à medida que nós entendemos o Cristo, o seu amor por nós, que nos ensinou que fora da caridade não há salvação, à medida que nós conhecemos o seu Evangelho, que nós conhecemos os seus passos, né, através da sua exemplificação, interiorizamos esse entendimento, esse aprendizado no nosso coração, nós passamos a olhar o outro como efetivamente o nosso irmão, não é? Então, numa família, quando nós percebemos um irmão nosso, um familiar, numa dificuldade, todos nós, na maioria das vezes, nos unimos em torno daquele nosso irmão e, de alguma forma, cada um, à sua maneira, tenta auxiliar. Assim é a humanidade.
todos nós somos irmãos, né? Porque somos filhos do mesmo Pai, né? Então, é, é importante que quando nós olhamos alguém e de alguma maneira nós temos a oportunidade de sermos úteis ao outro, como diz a espiritualidade, fazer o bem sem olhar a quem, e não esperar a recompensa. Porque muitas vezes, como ele coloca ali, às vezes nos nossos interesses de sermos reconhecidos, sermos valorizados pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, nós esperamos que aquele que às vezes nós prestamos o nosso auxílio, o nosso socorro, né, se torne um eterno devedor nosso. E não é assim. Se Deus permite que eu possa auxiliar ou socorrer a um irmão do caminho, é porque ele me cobriu de recursos e de possibilidades de auxiliar. E nós já sabemos que aqui na Terra nós somos apenas fiel depositário de tudo aquilo que nós dizemos que é nosso. E o nosso corpo é nosso, né? Porque ao voltarmos para a espiritualidade, ele vai voltar para a natureza por todo o universal. Percebe? Então, se nós temos a condição de fazer o bem, de auxiliar, de trazer um pouco de conforto, seja ele material, espiritual, a alguém, é porque Deus me deu essa condição, né? Quantos de nós, quando alguém, em algum determinado momento, prestou alguma coisa para nós, né? Algum favor, algum auxílio, algum socorro, enfim, não importa, como nós nos sentimos gratificados. Então, enquanto estamos aqui, tendo a oportunidade de realizar as nossas boas obras, as nossas boas ações, seguindo o Evangelho do Cristo, que nós o façamos em silêncio, com o nosso coração, não é? E essa época que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, a oportunidade, nunca tantos corações despertaram tanto para a necessidade dos nossos irmãos do caminho, como nessa época que nós estamos vivendo, nessa época que nós passamos da pandemia. Quantos grupos se juntaram para realizar boas ações, pensando na dificuldade daquele que por alguma razão foi atingido por tudo isso que nos aconteceu, porque a pandemia, na realidade, ela não foi propriamente dita só o problema do vírus que trouxe a doença, mas ela trouxe toda uma crise social. Então, nunca tantos corações tiveram a oportunidade de desabrochar para o trabalho cristão como nessa época. Tantos corações se juntaram e tanto foi produzido no caminho do bem, não é? Então, como ele coloca ali, às vezes, quando nós realizamos uma boa obra, um bom trabalho, quando nós realizamos alguma coisa que, de alguma maneira, surtiu um resultado, enfim, às vezes nós queremos ser reconhecidos, nós queremos ser valorizados. Olha, tá vendo, fulano, como ele é um bom trabalhador, como ele é um bom médico, como ele é isso e aquilo. Nada, gente, né? Se nós estamos numa determinada condição de sermos úteis a alguém, é como eu coloquei, é porque é pela misericórdia de Deus, nosso Pai, que qualquer momento ele pode tirar. Aquele que eu socorro hoje, amanhã eu posso estar na mesma situação que ele. Nós não sabemos a nossa trajetória, na nossa trajetória evolutiva, o que está reservado para nós nessa trajetória dos nossos resgates, das nossas provas. Então, como nós já nos dizemos seguidores do Cristo, é abrir o nosso coração, né? É abrir aquilo que melhor nós temos para levar o equilíbrio no ambiente de trabalho, para gerar o equilíbrio e harmonia dentro do nosso lar. Olha quanta coisa boa nós podemos estar realizando com os recursos que Deus nos deu.
E essa época que nós estamos vivendo agora, né, nós entramos agora no mês de dezembro, é uma época que a humanidade, como um todo, ela se transforma. Ela se transforma para melhor. A generosidade, a esperança, ela se faz presente no nosso coração. Por que isso? Porque na nossa trajetória espiritual, em algum momento do nosso passado, o Cristo prometeu a nós que ele estaria conosco. E assim, no momento oportuno, ele o fez reencarnando entre nós, justamente para exemplificar, não é? Claro, o Cristo está entre nós todos os dias da nossa vida, né? Basta que nós queremos e desejemos o encontrar. Então, quando nós chegamos nessa época do ano, os corações estão mais sensíveis, aparecem os desejos de ajudar, as pessoas se juntam mais em torno das casas que praticam assistência a famílias e vem essa ajuda, né? Todo mundo quer colaborar de alguma forma para levar alguma coisa melhor no final do ano para as famílias, enfim. Isso é louvável, graças a Deus, é louvável. Mas nós precisamos transformar esse mês de dezembro, onde a humanidade, nós, espíritos encarnados, e todos esses irmãos desencarnados que de alguma maneira estão ligados à Terra, o seu coração se transforma, nós precisamos transformar isso em realização em todos os dias da nossa existência. É fácil? Claro que não, porque nós ainda temos muitas dificuldades de entendimento, as nossas dificuldades nas nossas provações, na nossa vida tal. Mas nós não podemos perder a esperança dessa ferramenta valiosa que nós somos, né? Filhos de Deus, nosso Pai, Criador, que estamos inseridos nesse contexto universal, que o mundo, o universo é a nossa casa. Nós precisamos realmente entender a importância disso, né? E a oportunidade que temos de sermos melhores e fazer a diferença, mas sempre em silêncio, percebe? Então, quando ele fala que a mão direita não deve saber o que faz a esquerda, é por isso. É o silêncio, é o recolhimento do nosso coração, né? E isso vai nos tornar espíritos mais leves, mais felizes, mais harmoniosos, ao ponto de que um dia na nossa existência espiritual, e isso é um caminho natural da nossa evolução, todos nós chegaremos lá, isso se tornará uma coisa rotineira para nós. Fazer o bem vai estar inserido no nosso espírito de uma maneira muito natural. E esses que infelizmente ainda têm uma vida muito material, não é? Então, uma coisa que ele faz, que ele possa fazer para auxiliar, claro, também tem o seu valor muito grande, porque nós precisamos começar de alguma coisa, mas para ele ainda é muito material. Muitas vezes, aquilo que estão fazendo não está envolto no nosso amor, nos nossos melhores sentimentos, porque isso é uma coisa importante. Quando eu faço alguma coisa a alguém, né, sem esperar retorno, sem olhar a quem, aquilo tem que estar envolvido com meus melhores sentimentos, percebe? Tem que estar envolvido com todo o carinho, com todo o amor que eu possa depositar naquele gesto, naquela atitude, né? Que eu desejo que o outro receba. Porque muitas vezes nós temos que pensar que aquele que está do outro lado, muito embora numa condição de necessitado de alguma coisa, acima de tudo, ele é um ser espiritual que ele precisa ser assim envolvido, porque ali nós às vezes estamos mexendo com orgulho, vamos ferir um sentimento. Então não é simplesmente chegar e interferir na vida do outro e levar com o propósito de fazer nossas boas ações, que muitas vezes nós estamos magoando um coração. Então nós precisamos nos achegar, nos fazer sentir, né? Nossa presença envolver aquele coração, né? E saber se ele deseja aquilo, né? Então é isso. Então nós precisamos colocar em todas as atitudes da nossa vida
o melhor do nosso coração, o melhor que o nosso coração possa envolver o nosso gesto e tudo aquilo que nós possamos fazer para que quem receba, receba uma coisa leve, não uma coisa pesada, percebe? E isso influencia muito. É o padrão vibratório que nós colocamos nas coisas, não é? Então que nós precisamos ficar atentos a isso, né? Às vezes nós vemos alguém, por exemplo, perambulando pelas ruas e desejamos fazer o bem, né? Então nós precisamos chegar e falar, olha, eu posso te fazer isso, você aceita? E deixar que ele tome a decisão. De uma maneira branda, partindo de nós, né? E muitas vezes a gente observa, a gente, quantos de nós já talvez já não vivenciou isso? Poxa, eu fiz tanto por aquela pessoa, agora ele nem olha na minha cara. Ele não reconheceu tudo que eu fiz para ele. Nós não sabemos se em algum momento da nossa relação espiritual, se de repente tivemos, o quanto eu prejudiquei aquele coração que o levou àquela situação, né? Quantos desses o espírita tem muito medo dos obsessores, né? Quantos desses que cruzam nosso caminho, muitas vezes, são queridos de corações que eu magoei no passado, e através de um gesto de boa vontade meu, eu modifico corações embrutecidos, né? E quando nós colocamos na nossa prece, Pai, olhai as nossas dificuldades, né? O outro também faz a sua prece. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, utiliza todos aqueles que têm a condição de auxiliar para fazer o bem, né? Então, nós estamos nessa condição. Então, fiquemos atentos às boas oportunidades que se achegam. E fazer o bem também não vamos deixar, não vamos nos esquecer. Estamos na nossa caminhada. Alguém te causou alguma chateação, alguma irritação? Faça uma prece por ele. Não entre naquela faixa vibratória dele. Por quê? Eu não sei o que ele carrega no coração. Deixa que ele siga o seu caminho. Porque a partir do momento que nós partimos para o revide também, tudo perdeu a razão de ser. Eu posso estar coberto de razão, mas a partir do momento que eu agrido o outro também no revide, eu perdi todo o mérito da minha razão. E não vai adiantar para nada. Então, muitas vezes, aquele que nos causa uma dificuldade também é um espírito em aprendizado, é um espírito enfermo como nós. Percebe? Então, fazer o bem é não revidar, é não pagar o mal com o mal. Então, é muito amplo isso, né? Não é só aquela caridade material, como a gente normalmente coloca, ele coloca ali a esmola, né? Não, é tudo aquilo que nós podemos fazer na seara que o Cristo espera de nós. O que o Cristo espera de mim? Ele sabe que eu ainda tenho as minhas dificuldades de aprimoramento, de crescimento espiritual. Mas são pequenas oportunidades que um pitaco aqui, uma pitadinha ali, vão formando um todo na minha bagagem espiritual, até que um dia, no nosso processo evolutivo, aquilo se tornou uma coisa natural, como deitar à noite, e levantar no outro dia, enquanto estamos encarnados, né? Claro. Né? Então é isso. Um bom dia que nós damos dentro da nossa casa, o café da manhã que nós tomamos, o almoço, o jantar, coisas desse tipo. Então, a caridade, o bem, ele vai estar nas nossas atitudes, vai ser uma conquista nossa. Então, vamos trabalhar muito, aproveitar essa oportunidade de que enquanto estamos aqui, fazer tudo de melhor que está no nosso alcance, em silêncio. Eu e o nosso Pai que está no céu, que tudo sabe e tudo vê ao nosso respeito. E nós podemos, dentro dessas nossas atitudes, sem pretensões,
modificar tantas provações na nossa vida, cortar tantos atalhos de coisas que de repente eu teria que passar e pela misericórdia divina são atenuados, ok? Gente, muita paz para todos. Nossos 30 minutinhos aqui passaram tão rápidos, isso é muito bom, muito bom. Eu espero que cada um possa sentir nessa mensagem de hoje alguma coisa que toque realmente o coração e auxilie para melhor. Como tantas coisas que eu ouço, tantos livros que a gente lê, tantas mensagens, sempre nos traz essa reflexão. Muita paz para todos, que o Mestre Jesus nos ampare sempre. E aquela nossa colocação. Um até breve, até daqui a pouco. Que daqui a pouco estaremos gravando outro vídeo aí, né? Pela misericórdia do nosso querido Mestre Jesus e dessa espiritualidade que nos acolhe e nos protege sempre. Gente, um até sempre, um abraço grande para cada um de vocês.